Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o fundo de shopping da Vinci, o VISC 11, ok? Então está sendo negociado a R$ 93,68. Teve uma queda nessa sexta-feira de 2% por conta do veto do presidente em uns pontos de forma que permitiria, né, que fossem taxados as movimentações dos fundos imobiliários, né? Então, por exemplo, o rendimento de aluguéis dos fundos que eles recebem seriam taxados não diretamente os cotistas, né? Mas sim as movimentações do fundo. Okay? Então, por isso caiu o VISC, não só o VISC, mas a maioria dos fundos, né? Se não todos. Não, todos não foram, mas a maioria caiu. Okay? Um ou outro que teve uma valorização até por outros motivos, né? Que compensaram essa queda generalizada. Ok, um dividend yield de 11,45, considerando os últimos 12 pagamentos, então bem interessante, claro, vem diminuindo os pagamentos, isso a gente vai ver aqui na cota, mas não deixa de ser interessante para um fundo de shopping, né, um fundo de tijolo, mas muito por conta, né, de todo esse cenário econômico difícil, né, desconfiança fiscal, aumento da taxa de juros, política econômica americana, né, que está mais expansionista, então tende a taxa de juros lá não cair como esperado, mas se estabilizar, né? Enfim, então ok. Aqui a gente está falando das mínimas em R$ 84. Se a gente pega aqui o gráfico de 6 meses, a gente pode ver que foi ali por volta de dezembro, né? Deve ter sido isso. Ali 10 de dezembro foi a mínima, recuperou, né? Então falando de uma subida de 11%, considerando desde o dia 10 de dezembro até 17 de janeiro, ok? O PVP de 0,75, então um fundo bastante descontado, tá? Pagando um dividend yield de 0,8%, né? Pegando os 80 centavos entregues nesse mês. Aqui a gente pode ver, né, que os rendimentos foram caindo, né, de R$ 1 de janeiro de 2024 e agora estamos falando de 80 centavos entregues agora em dezembro, ok? E já anunciaram para janeiro, né? Então, em janeiro, pagamento para dia 15, na verdade o pagamento já foi realizado, de 80 centavos, né? Ok, bacana, indo para o relatório gerencial de dezembro. Então aqui a gente tem, né, o sumário, ok? Vamos pular, vamos começar pelas primeiras páginas aqui. Então, distribuição, crescimento do NOI, né, que mede a eficiência do fundo. Então, bem interessante eles colocarem em destaque, né, um crescimento de 3,7%, bem bacana. E taxa de ocupação de 94,4%. Então, tem um pouco de vacância ali, mas aqui eles falam que em novembro encerrou com essa taxa de ocupação, seu maior nível desde fevereiro de 2020. Ou seja, uma taxa de ocupação boa comparado com o histórico aqui do VISC. Ok? Aqui o gestor vai comentar o cenário macroeconômico, a desconfiança fiscal, né? Aqui ele começa primeiro com os Estados Unidos, com a meta de inflação próxima em 2%, né? Enfim, aqui a gente já sabe da maioria, né? Que ele já fala da balança comercial brasileira, da inflação do Brasil, se não me engano aqui eles projetam 4,9% para esse ano 2025. Bom, quem tiver interesse, vale a pena ver com mais atenção aqui. Por exemplo, para 2025, as previsões econômicas apontam para uma inflação de 4,9%. Então, aumento da inflação, né? Não é à toa que os fundos de crédito também ganham, né? Com esse aumento de inflação e com o aumento da taxa de juros. Que eles falam, né? Em dezembro, a distribuição de rendimentos foi anunciada de 80 centavos, enquanto o resultado foi de 84. Também bacana, conseguiu aumentar um pouco a reserva. Estamos falando de uma reserva de 36 centavos, então acredito que esses 80 centavos que estão sendo entregues desde setembro vão ser mantidos aí, ok? Que fala do NOI, de novo, do crescimento, eficiência do shopping, crescimento de vendas, né? Na comparação com o mês do ano anterior, né? Taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de novembro com 90. Aqui está repetindo o que eles colocaram em destaque no começo. Então, bem interessante. Um ponto negativo é essa reavaliação dos ativos do fundo. Então, aqui a gente tem uma desvalorização, né, uma variação negativa de aproximadamente 1,15 do valor patrimonial. Okay? Isso é uma notícia negativa. Aqui a gente já tem a performance do fundo, o resultado e distribuição de rendimentos. Né? Então, se a gente pega aqui dezembro de 2024, por cota, resultado de R$ 1, mas tem as despesas, ok, taxa de administração. Então, a gente tem aqui o resultado total de 0,84, rendimento de 0,80. Ok, tem o que está acumulado, né, de 36 centavos. Aqui o dividendo histórico,
bacana para a gente passar. Aqui a gente tem um guidance, né, que diminuiu, então agora a gente está falando de um guidance entre 0,8 a 0,85 e eles estão distribuindo na banda inferior. Então, acredito que até eles podem vir aumentar, né, colocar no meio ali, talvez no 0,82, no 0,83, mas não acho que isso vai acontecer, tá? Acho que vai ser mantido ainda na banda inferior, 0,80 aqui. Eles vão entregar na banda inferior do guidance. Tudo bem? Se a gente desce aqui a rentabilidade, aqui dá para a gente pular, que fala, né, rentabilidade acumulada total do fundo desde o seu IPO de 73,8%. Não fala quando foi o IPO, seria interessante colocar o ano, né? Eu acredito que foi aqui em 2017 por esse gráfico. Confesso que eu não sei. Negociação do fundo, tá? Aqui fala quantos cotistas o fundo encerrou mês de novembro. Bacana. O volume médio diário de negociação é 5,7 milhões, liquidez boa, né? É um fundo grande aí. Evolução dos investidores e volume da negociação um pouco decresceu, né? O número de investidores se manteve estável, né? O volume diário que nesses novembro, dezembro, um pouco mais abaixo comparado a setembro, por exemplo. Ok? Bom, aqui é a carteira do fundo. A gente está falando de aplicações financeiras, né? Líquido aí em 278. Aplicações financeiras, né? Não acho que não é tudo liquidez imediata, né? Então, não sei, acho que eu não sei se eles comentam que eles têm fundo imobiliário aqui, mas bom, se não for totalmente líquido, deve ter um pouco de fundo imobiliário, acredito que não tanto, né? Mas é bom ter esse valor em mente, porque aqui a gente tem as obrigações a pagar do fundo. Então, o fundo possui obrigações de 564 milhões, né? Já considerando as previsões de pagamento do earnout. Considerando as aplicações financeiras, o recebimento de 57,5 milhões, referente à última parcela, então ainda é um líquido que eles vão receber. O fundo possui obrigações líquidas de 228,2 milhões, tá? Então, o fundo está bem tranquilo, questão dessa alavancagem, tem aplicações financeiras, tem valores a receber. E assim a gente vê o fluxo de amortização, tem para 2025, 2026, esses valores, né? O principal é 60 milhões, 2026, 33 milhões, vai ser tranquilo aí, não tem muito mistério, muita preocupação. O fundo tem financeiro, então consegue cumprir com as obrigações de forma tranquila. E os indicadores operacionais, né? Todos, a maioria com crescimento, pelo menos, né? Que o NOI eles já destacaram no começo, a gente pode pular aqui as vendas se a gente compara, né? Os shoppings atingiram um valor tal, né, de vendas, um crescimento de 4,3 quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Então, crescimento nas vendas, vamos ver outro indicador, aluguel, vendas nas mesmas lojas, crescimento, fluxo de veículos, crescimento, aluguel das mesmas. Um crescimento, né, quando a gente tem o primeiro trimestre de 2024, segundo, terceiro, novembro, tá? Inadimplência líquida 2024, quando a gente pega novembro, diminuiu, né? Bacana. Descontos, né? Os descontos atingiram 2,3% do faturamento total do portfólio, no mesmo patamar em relação ao mesmo ano, mesmo mês do ano anterior. Então aqui se manteve estável, taxa de ocupação aumentando, bacana, NOI por ativo. Bom, o que a gente tiver mais interesse vale a pena ver um por um. Aqui a gente tem a diversificação por estado, a maioria em São Paulo, 32%, mas a gente vê que é bastante diversificado em outros estados também. A estratégia é minoritário nos shoppings, tem 30% de controle em 30% dos shoppings que o fundo tem em portfólio, ele tem controle, em 70% ele é minoritário. Então, é uma estratégia do fundo. Aqui já tem os ativos detalhados, bem bacana ter essas imagens, a gente pode ver que são shoppings bem bonitos, né? E bem interessante ver com um valor de 90, 100 reais, a gente consegue estar exposto a quantos shoppings que o portfólio tem, 20 talvez, né? Então isso é bem interessante. Ok, pessoal, acho que o vídeo pode ficar por aí. Não, desculpa, né? A gente vai ver aqui o preço teto que a gente tem para cálculo, né? Opa, aqui tá bagunçado. Vamos ir pro BISC 11. Então, aqui por último, resultado. Opa, vamos atualizar, né? Aqui o dia. Tá diferente, o resultado maior daquela distribuição, agora sim. Reserva acumulada, nível de alavancagem 13,50%, mas a gente viu que está bem controlado para 2025, 2026, tem recebimentos a pagar, então não é o que preocupa, tá?
tá? Apesar de que é uma alavancagem alta, né? Vai ter os juros, né? Então, ainda assim, não é totalmente tranquilo. O fundo tem como pagar, mas é uma despesa que vai aumentar, né, com o aumento da taxa de juros, aumento da inflação. Ganho de capital, teve um pouco, 2,8%, né, eles comentaram da venda. O guidance 0,8, 0,85, vacância ainda alta. E tem uma taxa alta também, né, de 1,05. Quando a gente vê o preço teto, eu vou considerar um spread de quanto? É um fundo de shopping, né? Eu consideraria até 2,25, 2,5, mas pelo momento macroeconômico eu vou considerar 2,5, tá? De spread, renda anualizada, eu vou colocar o 0,8, que eu acredito que é sustentável para os próximos meses de forma tranquila. Então a gente tem um preço teto de R$ 98, quando a gente vê quanto está sendo negociado a R$ 93, né? Deixa eu voltar ali. R$ 98, então a gente tem um preço aqui abaixo do preço teto que eu calculei, e a gente pode ver que pode ser uma oportunidade, né? Sempre dependendo da estratégia de cada investidor, do momento atual, do que a carteira está mais exposta, ou está menos exposta a fundo de shopping. Bom, talvez seja bom comprar fundo de shopping. A gente vê aqui que esse está sim descontado. Claro, os outros estão descontados. Qual que é a maior oportunidade? Qual que é o melhor? Qual que tem uma gestora melhor, transparente e tal? Então, todos esses pontos têm que se levar em consideração. Então, não é porque eu estou dando esse preço teto que é menor do que está sendo negociado, que é uma recomendação de compra ou de venda, né? É mais um estudo que eu faço junto com vocês aqui para, de alguma forma, conseguir ajudar quem acompanha. Então, só reiterando, né? Nenhuma recomendação de compra nem de venda. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.